Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Aqui é Márcia do Questões da Vida Real. Nosso assunto de hoje é descalculia, o que não é descalculia, né? Algumas considerações que precisamos falar sobre esse assunto e que geralmente vai ser uma ladainha, tá? Essa é a série de descalculia. Eu já iniciei no canal a série de família disfuncional, geralmente pessoas com distúrbios de aprendizagem, elas se encontram dentro de famílias disfuncionais. As famílias funcionais geralmente notam que tem alguma coisa errada e vão atrás de profissionais para ajudar, no caso psicólogo, psicopedagogo, fono, né? E por aí vai. Então, o que eu preciso dizer que às vezes é o óbvio e ninguém compreende. Ou pelo menos parece que não passa na cabeça das pessoas. Todo o material que eu pesquisei sobre descalculia é voltado para crianças na área escolar, né? Todo. Mas na prática real, verdadeira, esse assunto parece que não atinge a população brasileira. Esse assunto não entra nas escolas estaduais, municipais, pelo menos não as que pertencem ao governo. Se acontece isso nas escolas particulares, eu não sei falar, tá bom? Então, se o aluno tem aquele problema na área de matemática, e aí começa os pejorativos. Fulano é burro, fulano não quer aprender, fulano é lerdo, e vira chacota, piada, um monte de outras coisas. E o professor de matemática não percebe que sua responsabilidade é ficar antenado, alguma coisa está errada. Né? E não só o professor de matemática, o professor de química, o professor de física precisam ficar antenados sobre este assunto. Nem tudo é porque o aluno não quer aprender, nem tudo é porque o aluno é preguiçoso. Então fiquem atentos. Descalculia é uma realidade, está acontecendo nas escolas, mas o público adulto sofre muito mais porque isso não foi passado para ele. Primeiro porque não era uma coisa muito conhecida da minha geração, né? O assunto de descalculia de aprendizagem começou a aparecer no ano de 2000, a primeira menção foi 1968, né? Foi a primeira vez que usaram esse termo. Eles já vinham estudando a questão eles começaram para estudar sobre a calculia, né? E depois mudou esse termo para esse termo. Eles começaram esse estudo em 1950. Então vocês imaginam, são 50, né, para 28, são mais de 20 anos para chegar nessa questão. O que eles fizeram? Eles começaram a estudar isso nas escolas. E ficou mais fácil deles entender porque escolas trabalham com seriação de conteúdos. Então, eles seguem uma série crescente, né, de dificuldades, e eles foram percebendo e começou também a separar os grupos, onde é que cada um tinha uma dificuldade, né, dentro da área matemática, e onde surgiu 6 tipos de descalculia. Então, assim, não se falava sobre esse assunto. E quando começou a falar, ficou como sendo assim mais para os profissionais de saúde, né? Que é o psicopedagogo, o psicólogo. E assim, você já é adulto, a maioria tem suas famílias, né? Tem as suas dificuldades, mas assim, você vai procurar um psicopedagogo depois de 850 anos que você saiu da faculdade ou você deixou de estudar, seja lá qual for o nível, para procurar um psicopedagogo ou um psicólogo, que muitas vezes eu tenho falado com algumas pessoas da área, para ver se assim, né? As pessoas querem trabalhar o emocional das pessoas sem levar em conta essa questão de distúrbios de aprendizagem. Não é uma doença mental,
e ela também não causa uma doença mental, tá? Uma deficiência mental. Nós nascemos assim. Nós descálculicos nascemos assim, o nosso cérebro nasceu assim. A maioria, basicamente todos os distúrbios de aprendizagem, as pessoas nasceram com o cérebro dessa forma. Não é que surgiu do nada, não é que aprendeu. Muito material que eu encontrei de profissionais chega a ser assustador, porque eles tratam como sendo uma doença que a criança simplesmente desenvolveu ali. E não compreendem que nascemos assim. Gente, as crianças que hoje têm descalculia, elas nasceram, é o nosso cérebro. Isso não é sinal de loucura, tá? Nós somos ótimos em uma série de coisas. Porém, em coisas que são voltadas para a matemática, nós temos limitações. A nossa realidade não é igual à das pessoas no seu dia a dia. A nossa forma de ver as coisas é completamente diferente da de vocês, porque nascemos assim, nossa dificuldade é a área matemática e tudo o que existe ao nosso redor envolve matemática, né? Você tem que fazer compra, supermercado, você tem que trabalhar com agendas, você tem que trabalhar com horário, você tem que trabalhar com metas. É desesperador para quem é descálculico. Sabe, você tem que vivenciar essas realidades. Então, quando não sabemos que temos a descalculia, nós sofremos demais. Porque chega um momento que nós realmente pensamos que estamos loucos. Nós passamos e assim, às vezes a nossa própria família é a que mais nos machuca. Porque elas convivem todo santo dia e olha pra gente, nossa, fulano é sadio, mas não conseguimos transmitir para elas que precisamos de ajuda e que alguma coisa está errada. E quando o descálculo é um pai ou uma mãe, a coisa é muito mais séria, né? Mas isso é um outro assunto que a gente vai abordar lá na frente. Tá? A diferença de distúrbio para distúrbio de aprendizagem está no fato de que o distúrbio de aprendizagem, ele afeta a rotina, enquanto o distúrbio em si, ele vai alterar as condições físicas. Por que eu estou falando isso? Eu estou com minha colinha aqui, gente. Por que eu estou falando isso? Eu encontrei muito material das pessoas sem saber, uns chamam de distúrbio, outros chamam de distúrbio de aprendizagem, outros chamam de transtorno. Eu encontrei material dizendo que é demência mental. Gente, vocês não têm noção. Nem os próprios profissionais sabem como lidar com isso. Falam sobre o assunto, mas o foco sempre é em dislexia, sabe? Parece que só tem formadores na área só em cima de dislexia, e existem outros distúrbios, tá? Eles foram colocados como distúrbios, por quê? Porque não existe, né, uma categoria para falar sobre esse assunto. Então, tudo que atinge ou que envolve o corpo físico é colocado numa listinha, né? No momento eu esqueci a sigla, que nomeia todo e qualquer tipo de problemas que afetam a saúde física, mental, emocional, tá? Então é o tal do CID lá, que tem que ter a numeração, porque senão todo mundo for escrever o nome dos problemas de saúde que tem, vai se gastar muita coisa. Então eles colocam a sigla e colocam uma numeração para que as pessoas possam compreender o que significa isso, né? Então, assim, se descobre nas crianças porque nossa educação, ela vive dentro de uma seriação. Então, quando se observa as crianças na escola, né, desde a fase, hoje em dia chama-se ensino infantil, né, educação infantil até ensino superior, eles conseguem perceber isso. Isso quando não há greves, tá, gente? A minha geração sofreu demais com isso. Então, nunca confundir descalculia com falta de conhecimento. A descalculia não é falta de conhecimento. Descalculia não é doença mental. Nascemos com o cérebro dessa forma,
tá? Nós não conseguimos reter o conhecimento de matemática ou tudo que envolve matemática. Então, assim, isso o descálculo precisa compreender. Qualquer pessoa que tem distúrbio, entenda, o distúrbio de aprendizagem, ele não é uma doença, nascemos assim, o nosso cérebro é desta forma. É hereditário, na família tem, tá? Na família tem. Se você tiver paciência de procurar, você vai perceber pessoas dentro da sua família que tiveram descalculia. No caso da minha família, a descalculia, até onde eu procurei, veio por parte de pai. O meu pai era um descálculico, tá bom? Então, gente, é isso aí para esse vídeo. Nos vemos na próxima. Beijo, fiquem com Deus.